Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi criada há 14 anos, dia 23 de fevereiro de 2010, e foi uma reunião que aconteceu no México. Estavam representantes do Grupo do Rio e também, claro, representantes do Grupo de Apoio à Contadora e representantes da Comunidade do Caribe. São 33 países, muito distintos entre si, muito diferentes. Você tem desde Bahamas, Barbados, Belize, até um gigante como o Brasil, Argentina, Equador, México, tem a Jamaica, uma outra cultura, povos que falam inglês, povos que falam espanhol, o Brasil, falando português. E essa diferença toda não é obstáculo natural, intransponível, para uma unidade de fato. Na verdade, a CELAC é a América, porém sem Estados Unidos e Canadá, que de resto não dão lá muita pelota para o México e o que está além do México do ponto de vista de Estados Unidos e Canadá. A não ser, eventualmente, a não ser para garantir seus interesses, a não ser por uma questão geopolítica, a não ser para garantir que seus investidores dos Estados Unidos não sofrerão prejuízos, não perderão propriedades quando há uma mudança de governo, uma mudança de regime, uma revolução. E os Estados Unidos já mataram muitos dirigentes desses países que compõem a CELAC e já apoiaram regimes assassinos, foram colocados lá também para garantir os interesses dos Estados Unidos. Há o caso clássico do Pinochet, que garantiu a retomada do setor de cobre por investidores dos Estados Unidos e por alguns barões locais, e também garantiu a volta do controle do sistema financeiro e dos bancos pelo capital estrangeiro, particularmente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos mataram Sandino, por exemplo, derrubaram Jacobo Arbenz, atacaram Cuba antes da Revolução de 59, promoveram 2 golpes de Estado em Cuba, além de terem feito Cuba aceitar a emenda Platt na Constituição cubana pós-libertação do jugo espanhol, e que determinava basicamente o seguinte: qualquer situação que fira interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem, inclusive através de uma ação militar, interferir em Cuba. Estava lá na Constituição, pós-independência cubana, mas, claro, foi uma espécie de preço a ser pago pelo fato de que os Estados Unidos colaboraram militarmente na luta de Cuba por sua independência. Era ali o último galho em que os espanhóis se seguravam, né? Diretamente, com a ideia de colônia. Enfim, fizeram golpes no Brasil, na Argentina, derrubaram governos na Colômbia, no Peru, muito recentemente, Pedro Castilho, muito recentemente. Estão lá as digitais do Departamento de Estado e da CIA, no golpe contra Pedro Castilho. Mas, enfim,
No que se refere a bem-estar da população do México, América Central, América do Sul, porque o México é a América do Norte, no que se refere a crescimento econômico, a prosperidade, a melhores condições de vida, de saúde, de educação, os Estados Unidos não estão nem aí, e o Canadá menos ainda. O Canadá tem os Estados Unidos entre o seu território e o restante das Américas. Então, a OEA está há muito tempo sob controle dos Estados Unidos, por isso, Cuba foi expulsa da OEA. E depois, quando houve movimentos para que voltasse, a resposta de Cuba foi: não me interessa, não quero voltar. Mas ainda hoje, os Estados Unidos vetam expressamente o reingresso de Cuba na Organização dos Estados Americanos. Então, a CELAC é a América sem Estados Unidos e Canadá. Mas, apesar de uma história diversa, há tantos pontos em comum. Há aquela canção que depois foi gravada por muita gente, inclusive pela Mercedes Sosa, né? Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar, né? E que é do Atahualpa Yupanqui. Ele compôs essa música. E tem a célebre Canção pela Unidade Latino-Americana, do Pablo Milanés, que foi, teve inclusive uma versão em português feita pelo Chico Buarque, gravada pelo Chico e pelo Milton. Mas isso está nas canções, no campo ideal, na literatura. Alguns, inclusive, como Eduardo Galeano, tiveram esse tema como norte, essa unidade, fazer dela algo real. O Lula tem dito que esse encontro da CELAC pode ser uma grande virada. Pode finalmente fazer com que Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, El Salvador, enfim, Granada, Guatemala, Haiti, o desprezado, paupérrimo Haiti, Guiana, Honduras, Jamaica, o México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, enfim, que também com eles estejam Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela. Há muitas diferenças, não? Muitas diferenças. Mas há elementos históricos, culturais, políticos e uma condição de povos explorados que pode produzir uma união revolucionária. Econômica, política. Pô, está aí, Venezuela e Guiana. Aliás, o Lula conversou com Mohamed Irfan Ali, que é o presidente da Guiana. E o pessoal que gosta demais do Maduro e que nem conhece direito a história do Mohamed Irfan Ali e xinga o cara porque gosta do Maduro e nem compreende o regime do Maduro, acha que é socialista. A organização econômica do governo venezuelano, controlada pelo governo venezuelano, é antissocialista. Os movimentos operários na Venezuela foram calados. Há uma ditadura militar com um civil representando o regime.
Mas é uma ditadura militar. Quem sustenta o Maduro e quem pode lançá-lo pela janela são os militares da Venezuela. Não tem nada de socialista, de organização socialista, socialização de meios de produção, nada. Pelo contrário. Você tem empresas atreladas ao Estado, ligadas ao Estado, apoiadoras do Estado, empresas privadas. E há, inclusive, um modo de relação entre Estado e setor produtivo muito parecido com aquilo que preconizou e realizou na Itália o fascismo. Mas as organizações operárias, a luta operária foi calada. E na Guiana, é um governo que se pretende de esquerda, né? Esses rótulos, às vezes, em vez de simplificar, eles escondem a realidade. Mas que, no seu desespero, com a sua população tão pequena, com seus 3 mil soldados apenas, quando viu a Venezuela em movimentação militar, cometeu o erro de, no desespero, pedir socorro aos Estados Unidos e ao Reino Unido. O Reino Unido, herdeiro da coroa britânica e, portanto, herdeiro da ladroagem feita pelo Império Britânico na Amazônia. Roubou terra do Brasil. Roubou terra da Venezuela. Esse Essequibo é da Venezuela, foi roubado pelo Império Britânico. Mas a Guiana não é autora, nem coautora, nem cúmplice, nem herdeira desse roubo. É um país que se tornou independente. E aí, eis que Essequibo era seu. Território conhecido como Essequibo. A Venezuela tem toda a razão. Essequibo lhe foi roubado. E a Guiana diz, não fui eu o autor do roubo. Não fui eu quem roubou. E ambos têm razão. E o Tribunal Penal Internacional, ou a Corte Internacional de Haia, a Corte Internacional de Haia está contaminada. Muito contaminada. Virou mais um puxadinho do Império. Embora o Império cuspa na Corte e diga, os meus nunca serão julgados aí. Compreendem? Então essa é uma questão complexa. E o que você tem de fazer? Negociar, negociar. Olha, Venezuela, você terá participação nos contratos de petróleo, no mar que corresponde a Essequibo. Haverá uma administração binacional, convênios que garantam uma administração binacional em iniciativas econômicas, como Brasil e Paraguai fizeram com Itaipu. Mas é preciso sentar e conversar, é difícil, é complicado, ninguém vai ceder, mas você pode buscar soluções que lá na frente encontrem meio de que a população de Essequibo ganhe, a Guiana ganhe, a Venezuela ganhe, porque nenhum deles é culpado. Mas claro, o Maduro lida com o assunto à sua maneira, até que o Lula propôs aquele encontro e disse então Mohamed Irfan Ali, eu não tenho nada para negociar com a Venezuela, eu só vou em consideração ao Lula. E o Maduro ouviu do Lula. Você está trazendo soldados americanos para a Amazônia. Você está produzindo a situação que levará os Estados Unidos a decidirem pela instalação de uma base militar, portanto permanente, presença permanente na Amazônia. Algo com que eles sonham faz tempo. Queriam um pretexto. Você está dando esse pretexto. Maduro foi conversar com o Irfan. Não chegaram a acordo, mas falaram, vamos voltar a conversar, é isso. E devem se encontrar em Brasília. O Lula disse que não vai
tratar desse assunto, não tratou com ele, pelo menos disse, e não tratará com o Maduro hoje, mas, ou não está tratando, não sei qual horário marcado para... A que horas é a reunião? Mas que o Brasil está disposto, sempre que instado, convidado pelos dois países, está disposto a colaborar. E há esse encontro marcado, talvez em março, talvez em abril, vamos ver. Há a questão da eleição na Venezuela. E não é um dia de festa e o povo retoma o poder. Isso é uma bobagem. Há um regime e é preciso que esse regime vá cedendo aos poucos. Não será uma eleição que vai derrubá-lo. Mas o Mohamed Irfan Ali é um sujeito sério. Que desesperado cometeu o erro de pedir esse socorro aos lobos. Mas agora ele está falando que quer ouvir o Brasil. Mas o Lula não quer tratar de Essequibo, ele quer tratar de unidade latino-americana. Pois bem, a intenção é boa, outros já manifestaram essa intenção, mas há um teste interessante para que comecem a mostrar que disposição tem de realizar uma revolução dentro da CELAC e na dita América Latina, né? E nos países caribenhos. Vejam o que está acontecendo em Cuba. Cuba está numa crise econômica e há muita dificuldade para garantir, por exemplo, o leite gratuito para as crianças. Crianças até 7 anos de idade. Há uma entrega de 1 quilo de leite, que é em pó, né? Por isso estamos falando em quilo, leite em pó, para cada criança até 7 anos. E teve de pedir ajuda ao Programa Mundial de Alimentos, que é um dos braços da ONU, e receberá ajuda. E há também uma dificuldade muito grande para conseguir trigo e produzir pão. Esse pão entra na distribuição de alimento para idosos, para crianças, etc. Para as escolas. E o Programa Mundial já indicou entregar agora, neste mês, 144 toneladas métricas de leite em pó desnatado. Só que isso alcança 48 mil crianças, entre 7 meses e 3 anos. É preciso muito mais. Representa, só para Pinar del Rio e Havana, 6% das crianças que têm direito a esse leite em pó. Isso é resultado de navios que não podem chegar a Cuba, mesmo Cuba podendo pagar pela mercadoria, de alguns problemas climáticos que houve e que atrapalharam a produção, ainda efeitos de 2 anos lidando com a pandemia, mas, sobretudo, é resultado do que começou bloqueio, virou embargo e voltou a ser bloqueio, basicamente com os Estados Unidos dizendo para companhias marítimas: se entregarem essa mercadoria em Cuba, vocês terão de passar um período, uma quarentena, proibidos de entrarem nos portos dos Estados Unidos. Ora, a companhia olha, fala: bom, se eu não puder levar mercadorias para os portos dos Estados Unidos, eu vou quebrar. Grande parte das companhias depende
grande parte depende dessa entrega de mercadorias em portos dos Estados Unidos. E aí vem a ordem. Olha o nível do crime. Se entregarem leite em pó, trigo, sofrerão sanções. Bancos. Não. Se vocês autorizarem essa transação com o governo cubano pagando pela mercadoria, vocês ficarão suspensos do mercado financeiro americano por um período. Isso é crime. Crime contra quem? Contra o Canel? Não. Canel está se alimentando bem. Contra crianças, contra velhos, contra os estudantes. Esse é o crime que faz parte do bloqueio. Não é mais embargo. Começou o bloqueio, virou embargo, voltou a ser bloqueio. E aí, paralelamente a isso, corajosos eurodeputados, sempre corajosos, 285 deles, esse foi o total dos votos favoráveis a uma resolução determinando sanções contra Cuba. 172 votaram contra, 46 falaram, não tenho nada com isso. Escolheram a abstenção. 285 eurodeputados votaram a favor, dizendo, não melhorou em nada a questão da democracia. Devemos sancionar Cuba e sancionar Miguel Dias-Canel. Canel não é Fidel. Canel é uma figura ínfima perto de Fidel Castro, do ponto de vista de importância, de repente se levantar em discurso contra tal medida, de convocar uma entrevista internacional para denunciar o Parlamento Europeu, para denunciar esse novo tipo de bloqueio feito pelos Estados Unidos. Canel não tem força para isso. Não é Fidel Castro. Não é aquela figura que apareceu na televisão, na China, na Índia, no Afeganistão, no Uzbequistão, nos Estados Unidos, no Canadá, em Malta, na Groenlândia. O sujeito olhava e dizia, o Fidel. Não é. E não tem a história. Ele é um herdeiro por escolha do Raul. Os eurodeputados não mencionam a possibilidade de sanções contra a China. Onde está a coragem? Não mencionam sanções contra a Arábia Saudita. Resolveram adular o Orbán na Hungria para que ele aprovasse a entrada da Suécia na OTAN. Caro Orbán, aquela história de que você é um autocrata, que você domina o parlamento e o judiciário, que era uma pilhéria, uma brincadeira de amigos. A gente brinca com quem gosta. Tá tudo bem, Orbán. Erdogan, tá tudo em paz. Mas a perigosa Cuba... E por quê? Porque eles queriam mandar delegações para acompanhar julgamentos em Cuba. Algum de nós pode imaginar o governo cubano solicitando enviar uma delegação para ver se um julgamento na França é justo, para ver se um julgamento na Polônia é justo, para ver se um julgamento na Hungria, na Romênia é justo. Alguém imagina a União Europeia dizendo, claro, por favor, nós precisamos do aval de Cuba, para que Cuba possa afirmar
que os nossos julgamentos são justos. Eles reagiriam com ódio, mas eles são os colonizadores. Eles podem, pois, exigir que uma delegação de europeus acompanhe julgamentos em tribunais civis em Cuba. Eles podem determinar que não há democracia suficiente. A revolução pelas urnas, como tentou Arbenz, como tentou Salvador Allende, foram massacradas. Allende, inclusive, foi assassinado. Aliás, o fuzil que ele tinha em mãos foi um presente de Fidel Castro, quando tentou resistir. E quando tentaram também derrubar a Revolução Cubana, que não tem nada a ver com figuras tristes, traidoras, como Daniel Ortega, um ditadorzinho de meia tigela, que não tem nada a ver com o regime de Maduro. O que se construiu ali pode ser notado, ainda no seu início, pela reação do povo quando da invasão da Baía dos Porcos. Uma invasão que foi rechaçada pelo povo. E o bloqueio, as sanções, os aviões, os barcos, as leis, as proibições não deixam margem para qualquer coisa que não seja vigiar, estar atento. A CIA tem o que ela sabe, porque há coisas que a CIA não sabe, que foram feitas pela inteligência militar, o número gigantesco de planos para matar Fidel Castro. Ou seja, a reação à revolução encaixotou a revolução, inclusive o seu progresso econômico, suas possibilidades e um estado de liberdade foram absolutamente podados, mas não caiu. Não caiu como Arbenz, não caiu como Allende. E por isso não é perdoada. O Dias, o senhor Canel, não tem estatura histórica, política, para reagir a isso. Não é Fidel. E a CELAC? Por que a CELAC não se levanta? Por que a CELAC não começa respondendo ao Parlamento Europeu? E não se limite a resoluções condenando o embargo, que não é mais embargo, é bloqueio naval contra Cuba. Você não precisa de navios, você emite uma ordem. Se entrar naquele porto, não entra aqui por tanto tempo. Você bloqueia o naval com a força econômica, política, militar. Você nem precisa colocar um navio no mar. Você só emite a ordem. E a CELAC? É para se unir? Tudo bem. Mas em torno do quê? Em nome do quê? Para quê? Em que direção? O que está acontecendo com Cuba é um bom teste que eles podem resolver enfrentar, meu caro Ronald Gimenez.